Estamos de volta e agora, né, a gente se despediu do Alfredo, estamos com o Adílio. Acertei? Acertou, sim. É porque o nome dele é bonito, né? É complicado. Ó, estamos ao vivo nas nossas redes sociais. Quero mandar... Gente, vocês são muito maravilhosos, participando aí em peso no nosso Instagram, né? Todo mundo assistindo. George, um beijo. Olha, estamos ao vivo no Facebook, Instagram, no nosso canal. Você procura Espia Web TV, que é o endereço para você visitar a gente. Compartilha, manda essa pergunta também, tá? Ó, tem o nosso WhatsApp, 992 17 3483, 992 17 3483. Muito bem. Seja bem-vindo, Adílio. Boa tarde. Boa tarde, não é? Boa tarde a todos aí que estão assistindo o Espia. Primeiramente, eu queria conhecer quem é o Adílio, filho de Santa Inês? Filho de Santa Inês. A professora Francinete e do ex-vereador Pula. Nós vamos conhecer hoje um pouco, né, do Adílio. Ele tem uma viagem, rapaz. O papai falou tão bem dos projetos e tudo mais. Primeiro, vamos começar primeiro, né, falando do projeto. O projeto, na verdade, a gente fez desde o início de janeiro, é um problema que a gente tem observado já há bastantes anos em Santa Inês, que é a questão dos alagamentos nos bairros, né? Então a gente pensou em criar um artigo, que na verdade esse artigo é o pontapé inicial de um trabalho maior que está vindo aí. A gente começou a buscar informações, né? Fizemos então um pluviômetro caseiro, tudo começou aí. Nós fizemos um pluviômetro caseiro para quê? Para captar a quantidade de chuva que cai em Santa Inês, né? Porque Santa Inês a gente desconhece que se existe uma estação pluviométrica. Então nós resolvemos criar o nosso próprio pluviômetro caseiro. Diante dessas informações, a gente foi buscar fazer pesquisa documental, né? Conhecer as leis do município sobre saneamento básico. E as informações que a gente obteve do pluviômetro, a gente lançou no aplicativo pluviômetro para fazer uma breve análise, né, do que cai de volume de chuva em Santa Inês, né, da precipitação. E também nós selecionamos uma área no centro de Santa Inês para a gente observar o comportamento da chuva que é precipitada e que cai nessa área, que a gente chama de microbacia urbana. Então, e aí a gente encontrou a extensão do córrego dessa microbacia urbana, que é de 1 quilômetro, e uma área de mais de 200 mil metros quadrados. E diante dessas informações, a gente concluiu lá, em cima desse trabalho, que sempre que se tem uma precipitação acima de 50 milímetros, né, o sistema de escoamento de Santa Inês, dessa microbacia, ele não suporta a quantidade de chuva que cai. Até porque o diâmetro dos bueiros é de 1 metro, né? Então, sempre que cai esse volume de 50 milímetros, já acende a luzinha vermelha e pode ocorrer alagamentos ao longo do percurso do escoamento. O nome tema do nosso trabalho é medidas estruturais e não estruturais. Medidas estruturais e não estruturais. Calma, gente, é porque ele tá. Ao vivo acontece dessas coisas mesmo, né? Enquanto ele lembra, eu quero lembrar você aí que nós já estamos disponíveis para iOS, tá bom? Baixe o nosso aplicativo que a gente também tem. Porque muita gente pergunta assim, só tem um canal, como que eu faço para assistir? A gente tem diversos meios. Tem o nosso canal, tem o nosso site, o nosso canal no YouTube, tem o nosso aplicativo, tanto para iOS como para Android. Basta procurar lá na Play Store, tá bom? É muito fácil, procura Espia Web TV. Eu sempre falo assim, se você não assiste o Espia é porque você não quer, porque facilidade a gente tem e nós estamos em todos os canais. Como a gente diz, né? A Espia Web TV é TV na sua mão com alcance mundial. É muito bom, rapaz. Então você não esquece de baixar nosso aplicativo, tá bom? E se inscreve no nosso canal. Hoje já intimei os meninos da faculdade para todo mundo se inscrever. E você também faça isso. Vamos bater aí os 600 inscritos nessa semana, viu? Até sábado, por favor. Muito bem, Adílio. Voltando. Tá. O nome do nosso trabalho é Medidas Estruturais e Não Estruturais para a Retenção de Resíduos Sólidos nos Córregos e Esgotos de Santa Inês.
que acontece em Santa Inês? Santa Inês vai, assim como várias cidades no Brasil inteiro, vai de contramão, né, e acaba cometendo crimes ambientais. Que crimes são esses? A população de Santa Inês, quando a população de Santa Inês, o tratamento de esgoto doméstico, ele vai simplesmente para uma fossa séptica, o quanto correto era a fossa séptica, o filtro anaeróbico e o sumidouro. A população de Santa Inês, ela pega esse resíduo sólido proveniente das fossas e joga diretamente nesses córregos, poluindo a vida aquática, né, a vida aquática que essas águas elas descem e se encontram com o rio Pindaré, mas numa posição mais à frente. A gente esteve observando isso daí. E com relação às leis municipais, elas têm que ser revistas, porque essas leis, uma das leis observadas sobre o saneamento básico, o que é que elas dizem? Que quando não houver coleta de esgoto doméstico, a residência ela tem que ter apenas a fossa séptica, né? Como eu já disse, o sistema completo é a fossa séptica, o filtro anaeróbico e o sumidouro. Muito bom. Eu queria, achei muito louvável, porque nós sabemos que toda cidade tem seus problemas, né? Então, quando ela vai crescendo, se desenvolvendo, normalmente as pessoas não observam não tem essa preocupação em relação a esses assuntos. Sim. Não, vão descartar lixo, esgoto, não tem essa preocupação, a verdade é essa. Vai crescendo, por exemplo, tem um terreno vago, as pessoas vão construindo, e não tem esse cuidado. Nós observamos muito isso. Essa questão da enchente aconteceu, eu vou dar o exemplo de um bairro aqui específico que eu morei, que construíram casas, entupiram, na verdade, um rio, era um lago, vamos dizer assim, que tinha lá há muito tempo. Sim. E construíram casas em cima, aterraram, sem ligar muito. A Rua do Comércio se eu não me engano, foi uma situação como essa. Parecida, sim. E aí construíram casas. O que acontece? Toda vez que chove, alaga. Por ser uma questão, por ele ser baixo, né? E os lugares ao redor serem altos. Então toda a água dos outros bairros, ela desce para lá. E aí as pessoas estavam falando que tem muito a ver também com essa questão desse entupimento desse rio, desse açude, desse lago. E aí eu percebi que as pessoas não têm de fato essa preocupação. Porque normalmente bueiras, a gente pode observar, elas estão meio que abandonadas. E as pessoas jogam qualquer coisa, não tem essa conscientização. Tem que ter a participação da população, não só do poder público, não só da gestão municipal, mas o principal papel e o mais necessário é a população. A população tem que ter essa conscientização. Em Santa Inês existem várias áreas dessa forma, que foram loteadas, né, e foram feitas construções em cima desses locais que a gente também chama de áreas críticas, né? Essas áreas críticas elas estão aí, no leito dessas microbacias, né? na parte mais baixa dessas microbacias. E quando ocorre essa precipitação no volume grande, né, os bueiros não suportam o volume de chuva e acaba que alaga as casas. Isso gera um outro problema, que é a questão da saúde pública, né? Essa água que vem lá, que corre para dentro dos bueiros, alaga e leva tudo para dentro das casas, aquilo traz as doenças hepáticas, né? Os vetores, a proliferação de doenças, que também prejudica a população. É muito bom falar, porque se a gente for analisar, quase todos os bairros aqui, o próprio centro tem alagamento. E é uma questão que não precisa ter um número grande de chuva para acontecer isso. Serenou, já alagou, já fica um caos. E é muito sério, porque muitos bairros, já desde o princípio mesmo, já alagam muito. Que as pessoas perdem geladeira, perdem fogão, perdem tudo. Questão do alagamento. Então é muito importante, eu achei muito importante abordar isso.
Porque a gente vê constantemente, quando começa a chover no período do inverno, que os jornais ficam passando, né? O povo reclamando, tirando a água com balde, e sempre assim, mas fulano não olha por nós. Mas a questão também é muito da consciência das pessoas. O povo sempre vai achar um culpado. Na verdade, todo mundo quer achar um culpado. Mas eles não começam a fazer primeiro a sua parte. A gente vê muita banheira entupida, a gente vê pessoas que jogam sofás, pessoas que vão jogando tudo ali, não tem essa preocupação. E a gente também tem que observar isso. Porque acontece essa poluição, tudo, a culpa também é uma parte nossa. Atualmente, né, já existem alguns loteamentos abertos em Santa Inês, sem a preocupação de observar se existe vida aquática dentro desse terreno, se existe um córrego, quais áreas dentro desse terreno podem ser loteadas ou não. Isso é preocupante. Recentemente eu estive aqui num bairro próximo andando pela rua e encontrei um peixe andando na sarjeta, né? no filete d'água. Aí eu comecei a me perguntar o que aquele peixe estava fazendo ali. Então eu automaticamente tive uma suspeita e fui buscar informações dos mais antigos, dos moradores mais antigos. Eu confirmei a minha suspeita. Essas áreas elas eram locais de desova de peixes, da vida aquática. E o que aconteceu? Povoou, aterrou-se os locais de desova, as áreas elas não foram respeitadas, né? Mas só que esses animais eles continuam subindo esses córregos para tentar desovar. A gente até encontra também das espécies de tartaruga, tem a capitiniga, que a gente vê muito também nos córregos, que a gente chama também de cangapara, né? São animais que estão ali dentro da cidade e eles vêm seguindo o curso d'água, né? Desde o rio e entram dentro da cidade, à procura de locais para desova. E isso foi constatado através dessa observação que eu fiz. Eu fiquei um pouco curiosa para saber o que acontece quando por coincidências, né? Por fato das pessoas quererem morar em certo lugar e ter um açude, um lago, houve o entupimento daquela região. Aí vão construir várias casas ali. O que acontece? Não só no bairro, mas isso interfere de certa forma em outros lugares também, não é? Interfere. Existe um grande problema também, que é a questão... vamos só puxar aqui um pouquinho mais para poder explicar. A questão também da permeabilização. Né? O que é que acontece? As cidades estão se permeabilizando. Né? O solo não tem mais como infiltrar a água que cai da chuva. Então, parte dessa chuva que era filtrada pelo solo, elas estão correndo direto para o fundo dessas microbacias. E também isso contribui para o alagamento das casas. Nós vamos para o intervalo comercial e você não sai daí que já a gente volta, tá bom? O assunto é bom, não sai daí não. Estamos de volta, lembrando aí pra vocês, tá bom? Que agora estamos com o Alfredo, olha, com a Adílio. Rapaz, Alfredo foi o primeiro entrevistado de hoje, né? Falamos de preparação para concurso, vestibular, e agora estamos falando sobre um assunto que eu acho que é de suma importância para todo mundo, né? É uma preocupação que todo mundo tem, principalmente na nossa cidade, que não poderia ser diferente também. Poderia, mas não é, né? Infelizmente. Lembrando que estamos ao vivo no Facebook, Instagram e no nosso canal no YouTube. Basta procurar Espia Web TV. Tá aparecendo aqui bem bonitinho. Não se esqueça de se inscrever, dar like, tá bom? Aperta no sininho para não perder nenhuma notificação. Vai no nosso Instagram, segue. Estamos com a meta de bater 1000 seguidores lá também. Comenta aí no nosso Facebook. Inclusive, mandar um beijo pro Germano, né? Tá participando lá no Facebook. Germano é um fã. Não tem outro. Olha, tem o nosso WhatsApp, 992173483, 992173483. Manda sua mensagem que eu tô esperando aqui para mandar o seu beijo. Muito bem, voltando ao assunto, no bloco anterior a gente estava abordando sobre essa questão dos bairros, de alagamento, né? Que é um problema que todo mundo sofre. Nessa questão
Ah, meu bairro é porque meu bairro é num lugar baixo. Não, porque a gente tem aqui, vou dar um exemplo, o bairro Sabac. Tem uma rua que todo ano alaga e muito, que, gente, parece um rio, sem brincadeira nenhuma. Ó, não podemos deixar de falar, né? O município de Santa Inês, ele está aí fazendo um trabalho nesses bueiros, né? Eu já estive também observando isso, que é a utilização dos trilhos de trem, né? E aumentando a área de vazão desses bueiros, né? O sistema hídrico de Santa Inês necessita, mas não resolve o problema na sua totalidade, porque você acelera, impede que essa água escoa rapidamente daqui, mas mais na frente ela pode também causar alagamentos, né? Outro fator importante a observar é que Santa Inês, assim como várias outras cidades, né, as maiores cidades do estado do Maranhão, ela está em processo de crescimento. Deu um pouco estabilizada, mas está em processo de crescimento, que é a verticalização na construção civil, né? A gente já observa que Santa Inês, alguns prédios aí em construção. Então, o sistema de escoamento, da forma como ele está, ele não suporta, e a gestão municipal, não só de agora, mas as próximas, né, tem que olhar para frente, observando essa problemática, né, que Santa Inês ela vai crescer mais ainda, e que tem que ser pensado, né? Saneamento básico tem que se acabar com esse pensamento de que alocar recurso público para o saneamento básico é um gasto. Não é. É um investimento. Investimento por quê? Porque você impede que a população adoeça, você valoriza os terrenos e as propriedades, né? São benefícios, então são investimentos. Você recebe um retorno. Então são investimentos, não é um gasto, né? Gasto quando você não tem o retorno. Mas se você cuidar, o retorno vai ser imediato. Essa questão do alagamento é muito bom falar, porque eu já disse e repito, tem quase em todos os bairros da nossa cidade. Não só na nossa cidade, mas em outras. Mas vamos dar exemplo de Santa Inês. Essa questão do alagamento traz os lixos, entupimento das bueiras, que ocorre bastante. Tem a questão das doenças. E também tem um fato que quando chove e a rua alaga, as crianças têm uma mania de ficar brincando nessa área. É um problema sério também. A leptospirose pode estar ali presente, as hepatites, né? Várias doenças. Então atinge, de certa forma, tudo, né? É um problema em cadeia, vamos dizer assim, né? Um problema em cadeia que prejudica a população. O comércio de Santa Inês também é prejudicado, a rua do comércio, né? Então é outro problema encontrado. Problemas no setor econômico de Santa Inês. A água invade as lojas e leva prejuízo aos lojistas. Poderia ter sido evitado? Poderia ter sido evitado, mas assim, a questão da Rua do Comércio hoje, para resolver, vai depender de um processo, de um projeto bem oneroso. Aí que entra ter se preparado antes, porque Isso. Agora tem muitas lojas grandes inclusive, né? E a localização também é um pouco complicada, porque é trânsito 24 horas. Aí entra a questão da preparação que você falou, entra a questão das medidas estruturais e não estruturais. Tem que ser pensado antes, o que não foi, né? Medidas estruturais, tudo aquilo que envolve obra e estruturas. Medidas não estruturais são a reparação das leis, né? Renovar o que está aí no legislativo, as leis vigentes, melhorar, adaptar a realidade do município, é isso que tem que ser feito. Essa questão de agora, nós estamos nessa situação atualmente. Sim. Dá para correr atrás do prejuízo? Cada caso é um caso, né? E é diferente, complicado. Isso. Porque, como eu falei, para resolver o problema da Rua do Comércio, vai ter que tomar uma medida estrutural diferente, por exemplo, do bairro Sabac, né? Que lá também tem alagamento. No bairro Sabac se gasta menos recursos para poder resolver o problema. Os canais de escoamentos, eles não têm barreiras de contenção de concreto,
né, na sua maioria, santinês, não tem. E isso, o que isso acontece? Todo ano tem um gasto com o pessoal para poder fazer a limpeza de todo o córrego, né? Essa limpeza ajuda no escoamento, impede ali que a água suba e entre nas casas. Nós estamos falando desse assunto graças a esse projeto, esse artigo que o Adílio fez, não é? E agora ele vai viajar, não é? Justamente para tratar desse assunto. Sou aluno do curso de Tecnologia em Construção de Edifícios do IFMA. E esse projeto que a gente criou, essa ideia, a gente vai para João Pessoa, na Paraíba, lá apresentar esse trabalho, né? Mostrar a realidade do município de Santinês, que é uma realidade de vários outros municípios, não só aqui, mas de todo o Brasil. A gente vai também em busca de mais conhecimentos, é uma viagem bastante longa, mas vale a pena. Buscar conhecimento sempre vale a pena. Com certeza. Essa questão do convite, né? Quando vocês foram chamados para fazer essa viagem, como aconteceu? Tava esperando, não estava, né? Não, na verdade, vou puxar bem do início aqui. Né? O Instituto Federal do Maranhão, Campus Santinês, ele criou o CONACED, né? Que é o Congresso Nacional de Construção de Edifícios. E esse Congresso Nacional, ele nasceu aqui em Santinês e foi levado para João Pessoa, na Paraíba. E aí a gente vai fazer essa participação nesse congresso, né? Um congresso de grande visibilidade, grandes nomes da engenharia, arquitetura vão estar lá palestrando e a gente está indo para fazer esse intercâmbio de conhecimentos. É muito bom, porque realmente vai ter essa troca, né? Sim. São vários projetos falando sobre situações atuais, muitas vezes que não são tão atuais, que já vem perpetuando por muitos e muito tempo. Então, tá com essa expectativa dessa viagem? Bate um nervosozinho, a gente fica na expectativa, mas é isso aí, vida que segue, a gente tem que enfrentar todas as barreiras, né? Para que a gente conseguir chegar onde a gente quer. A gente pode esperar mais projetos do Adílio? Sim, como eu falei no início, né? Essa questão de observar esses números, né? São números ainda poucos e resumidos, não dá para ter uma dimensão maior do que acontece, mas assim, como eu falei, é um artigo que a gente vai apresentar, mas assim, vai ser um trabalho muito maior que a gente vai precisar colher informações da Secretaria de Saúde, a gente vai precisar colher informações da CDL, né, com relação aos prejuízos na Rua do Comércio, dos lojistas, da Secretaria de Saúde, a questão das pessoas que adoecem nesse período, né? Enfim, a gente vai ter que fazer testes, vamos continuar coletando informações da precipitação, nós vamos fazer testes de infiltração do solo, né? A gente saber a tipologia do solo também em Santinês, e para a gente chegar a esses números e um resultado. Futuramente também eu pretendo debater junto com a Câmara Municipal de Santinês, né, essas medidas estruturais e não estruturais que podem vir ajudar o município de Santinês. Eu acho super interessante, né, porque o IFMA tem uma participação enorme. Né? Ela sempre apoia os estudantes. O Adílio não é o primeiro a vir aqui falar de um projeto, defender um artigo, defender uma ideia, ou falar dos benefícios, das probabilidades que o IFMA proporcionou. Porque o IFMA faz realmente uma grande diferença, né? Ele apoia os alunos. A gente está encontrando, não vou mentir, a gente está encontrando um pouco de dificuldade, por conta aí que a gente está sabendo que o governo federal está fazendo alguns cortes, reduzindo gastos, assim, mas a gente conseguiu aí essa viagem para lá, né? Somos 3 pessoas. O ano passado foram 19 alunos e esse ano vai apenas 3. E a gente vai lá, vamos fazer essa apresentação, vamos buscar conhecimento, como eu já disse, e se Deus quiser vai dar tudo certo. Nós sabemos que está com uma grande dificuldade, de fato, né, a questão da educação no nosso país, mas eu acredito que é só ela que pode mudar a nossa realidade, somente ela.
Então, quando alguém vem com um projeto ou algo relacionado à educação, eu sempre faço muita questão que venha aqui ao nosso programa para mostrar que tem jeito sim. E que a única coisa que vai dar jeito é a educação. Então, você não pode desistir. Porque se não for através dos estudos, você não vai conseguir nada. É muito importante você lembrar disso. Agora falou que são 3. Vamos falar o nome do povo também, não pode esquecer. O Adílio veio aqui, não trouxe vocês, tá bom? Estão convidados, intimados a vir aqui no meu programa. Mas vamos mandar beijo para todo mundo. Sim, de Santa Inês tem eu e o Francisco e mais um aluno de Arari, que é o Antônio, colega de turma, seu Antônio. Então um beijo e um abraço, tá bom? Eu desejo muito sucesso, não só a você, mas como aos outros componentes. Obrigado. Né? E olha, muita força, porque a luta é grande. Viu? Não desistir jamais. Ó, boa viagem também. Gostei muito do artigo, né? A ideia é muito boa, acho que teve uma visão muito maravilhosa em relação à nossa cidade e muito precisa, porque é um problema que muita gente vê, mas pouca gente enxerga, né? A verdade é essa. Então, uma boa viagem, tá? Seja muito bem-vindo, obrigado. Atualmente eu estou no 6º período do curso, né? Assim que eu me formar, eu quero fazer diferente de muitos alunos que se formam e vão para outras cidades. Eu quero continuar aqui, eu quero continuar contribuindo com o Santa Inês e ajudando a melhorar esse município. Que todo mundo tenha esse pensamento. Olha, nós vamos para o intervalo comercial, vamos se despedindo do Adílio. Muito, muito obrigada. Terminou o programa, aprendi um nome, tá vendo? Olha, venha outras vezes, tá bom? Se tiver outros projetos, artigos, pode vir, tá convidado, tá? Certo. Nós vamos para o intervalo comercial e já eu tô de volta e você não sai daí.